Muito obrigado, Luís. Há, sim, algum comentário que queiras fazer, Luís, sobre esta norma? Algum aspecto? Ou... Eu acho que era importante, de facto, nós aprendermos sobre as diferenças noutros países e também, eu, pelo menos, como médico de família, sinto às vezes alguma, digamos, pressão de algumas utentes para que as ecografias sejam em timings um bocadinho ou mais precoces, ou normalmente mais precoces do que, de facto, o recomendado. E eu, enfim, não é uma pergunta, é um comentário, às vezes é difícil não ceder ou, e acima de tudo, não estar um bocadinho contra a norma e assim a favor da grávida. Gila, esta norma, que comentário é que te merece? Pronto, esta norma, vamos lá ver, o primeiro comentário que me merece é: eu tenho muita pena que os cuidados de saúde primários não tenham acesso a uma ecografia de jeito. É a minha primeira norma, se me parece dizer. Porque vocês vão ler relatórios, não é? E leem relatórios assumindo que estão corretamente feitos, etc. E vão fazer toda a vossa conduta com base na informação que vos é dada, porque para mim é fácil olhar para um perímetro abdominal e perceber que não é um percentil 50, vocês não é a vossa área, quer dizer, vocês são muito bons noutras áreas e não têm que saber as tabelas dos percentis, não é? Pronto. Esse é o meu primeiro comentário, é uma tristeza. Já agora, desculpe interromper, mas é engraçado porque aqui no fórum os comentários estão muito à volta disso. Tivemos uma colega, a Telma Miragaia, que precisamente comentava que, por exemplo, no local onde ela trabalha, até tem imensa dificuldade em ter acesso à ecografia no primeiro trimestre, porque o tempo de espera para a marcação da ecografia é muito demorado. Depois temos outro colega, o Pedro Sousa e Silva, que faz realmente também o comentário, ou melhor, a Mónica faz o comentário oposto, que é: Telma, será possível, em que Portugal é que trabalhas? E depois o Pedro Sousa e Silva responde à Mónica dizendo: há sítios complicados, aqui em Leiria vai-se conseguindo cumprir os prazos, mas também é preciso pedir e marcar com muita antecedência. Por exemplo, esta área, realmente isto é a realidade. Em algumas áreas de alguns meios complementares de diagnóstico, há uma grande heterogeneidade das zonas de país para outras zonas. Por exemplo, eu posso afirmar, e penso que os colegas que estão aqui da zona do Grande Porto, que nós sabemos, e existem vários locais em que normalmente conseguimos ecografias obstétricas de boa qualidade, mas que não são e convencionados pelo Serviço Nacional de Saúde. E provavelmente é uma realidade muito diferente, por exemplo, da zona de Lisboa, da Grande Lisboa. Sim, completamente diferente. E daí, por exemplo, o espanto da Mónica quando coloca aquele comentário à Telma, dizer assim: Portugal é que trabalhas, porque realmente a Mónica trabalha na zona do Grande Porto. E realmente nós é uma quase realidade que nós desconhecemos, ter dificuldade em ter uma ecografia obstétrica com qualidade. Aliás, eu sem querer criar ruído, mas ainda do mesmo tema, eu recordo na revista da Ordem, numa edição recente, uma colega que... O caso foi exposto até para nós, como nós todos aprendemos, foi uma questão até disciplinar que foi arquivada, porque o que aconteceu foi que uma grávida, depois da médica obstetra dizer que aquele sítio X era de maior qualidade, a grávida fez no sítio Y, pronto. E a verdade é que em consulta, presumo que privada, mas não importa para o caso, a colega de facto não abriu sequer o envelope, explicando, claro, pois, exato, mas eu percebi isso, mas pelo menos explicou à grávida o porquê, porque tinha a ver com o facto de não poder basear a sua conduta clínica numa informação que ela achava que não era validada porque aquele sítio não tinha qualidade. E de facto a nossa ignorância não conseguimos fazer essa distinção, deve ser complicado. Eu não li essa. Foi arquivado porque a verdade é que a utente, a grávida, disse que, portanto, a queixa foi direta à Ordem e, portanto, tinha a ver com uma questão de não ter sido então feita a consulta, mas a verdade é que, em concreto, aquela grávida não estava numa situação aguda nem de risco e foi dada uma segunda oportunidade, acho eu, no dia seguinte, de ser observada por outra obstetra, portanto, acho que foi arquivado por causa disso. E também temos aqui colegas a partilhar a informação no sentido de que, por exemplo, há locais, nomeadamente agrupamentos de centros de saúde, em que conseguem
por exemplo, através de um protocolo, fazer as ecografias no hospital da área de referência. Portanto, na Grande Lisboa a simetria é esta. Portanto, há, como em qualquer outro ponto do país, mulheres que vão fazer a ecografia a sítios. Vamos lá ver, tudo o que está na norma está no relatório. Portanto, para nós criticar aquela ecografia é difícil, vamos lá ver. Tem lá as informações todas que é suposto ter. Mas desafio-vos a outro exercício, que é fazerem a média das translucências da nuca de determinados operadores, porque há operadores que todas as nucas que vêm é 1.0, há operadores que todas as nucas que vêm é 1.2. Desafio-vos só por exercício. Pronto. Quando a translucência da nuca varia entre 1 e o infinito, não é? É pouco provável que todos tenham 1. Pronto. Em Lisboa existem protocolos, portanto, eu vou dizer os que são do meu conhecimento, peço desculpa se estiver a falhar algum. Pronto, o Hospital Beatriz Ângelo, puxando a brasa à minha sardinha, oferece o rastreio combinado, portanto, bioquímico do primeiro trimestre e ecográfico a todas as grávidas do concelho. Portanto, os nossos médicos de família referenciam a grávida antes das 11 semanas, é feita uma consulta de rastreio onde é aferido o risco obstétrico. Qualquer risco obstétrico que fica automaticamente referenciado ao hospital e passa a ter uma vigilância hospitalar. E a todas as grávidas é feito o rastreio bioquímico e uma ecografia com credenciação para a realização dos marcadores ecográficos do primeiro trimestre. A Maternidade Alfredo da Costa oferece há vários anos a 2 ou 3, agora peço desculpa se não estiver a ser correta, a 2 ou 3 agrupamentos dos centros de saúde, este mesmo exame, portanto o rastreio combinado, e em alguns casos até oferece o exame morfológico. E todas as mulheres que são normais, portanto, estamos a falar só de vigilância ecográfica, a vigilância da gravidez é feita no centro de saúde, caso obviamente haja alguma alteração. E se estiver tudo normal voltam ao centro de saúde, se estiver alterado ficam logo no hospital. Como há outros sítios, que são a maioria, que têm acesso a ecografias, que são questionáveis do ponto de vista de correção na informação clínica que é transmitida. O que é que são os marcadores ecográficos do primeiro trimestre? E pegando pela questão ao contrário, número de ecografias por gravidez é muito variável entre a população europeia. Talvez o exemplo mais extremo, como eu estava a dizer, seja o Reino Unido. O Reino Unido faz muito poucas ecografias e o que quer propor é que todas as mulheres sejam rastreadas pela ecografia do primeiro trimestre. E vocês vão ver que não é uma ecografia do primeiro trimestre que vocês estejam habituados, não é? Pronto, eu estou habituada a ecografias muito boas, feitas com todas estas parâmetros e mesmo assim não são iguais a esta ecografia que eles pretendem oferecer. Portanto, eles pretendem oferecer uma ecografia a toda a população, entre as 11 e as 13 semanas mais 6 dias, onde vem tudo, frequência cardíaca fetal, diâmetro crânio-caudal, translucência da nuca, ângulo maxilar, tricúspide, ducto venoso, osso nasal, aorta torácica ascendente, tudo. E com base nisto e no doseamento de uma série de fatores bioquímicos, dos quais o PAPA e a HCG livre são alguns, muito poucos, portanto ainda pedem a somatostatina, a progesterona, uma série de outros fatores, o PIGF, que é um fator de crescimento placentário, vão determinar os riscos passo a enumerar. Cromossomopatias, que é aquilo para a qual nós praticamente usamos em Portugal. Doença hipertensiva e restrição de crescimento, que é aquilo que nós só não usamos mais porque não temos ao nosso dispor de forma clara o PAPA e a beta-HCG e, portanto, o PIGF talvez daqui a uns anos. Pronto. Parto prematuro, diabetes, morte fetal. Portanto, todas as mulheres que têm um risco superior a X, que eles definem e que é diferente para determinada patologia, essas sim fazem uma vigilância hospitalar com ecografias às 24 semanas, entre as 20 e as 22, às 28, às 32. Todas as outras passam diretamente para as 36 semanas. É o chamado inversão da pirâmide de cuidados obstétricos pré-natais. Portanto, antes nós fazíamos muitas coisas, ou melhor, agora oferecemos tudo a umas e vamos diminuindo a oferta que nós vamos ter até ao fim. Isto é o que é proposto. Atualmente fazemos tudo no fim, não é? Portanto, todas as mulheres fazem, algumas não farão primeiro trimestre porque não chegam, porque já é fora do tempo, não é sei o quê, mas vão fazer todas as das 32. O que se propõe é que seja o inverso. Isto porquê? Porque existe uma equipa
que praticamente investiga o primeiro trimestre, que é a equipa que estabeleceu os critérios para todos os marcadores ecográficos que nós hoje em dia usamos, nomeadamente a translucência da nuca, que é mais universalmente utilizada. Eu não sei se vocês têm noção, mas para ser credenciado para fazer a nuca é preciso fazer uma formação teórica, uma submissão de imagens e auditorias anuais. E existe um site onde todas as pessoas credenciadas para fazer a nuca em todo o mundo estão discriminadas. Não quer dizer com isto que não haja pessoas a fazer nuca que não as façam bem. Mas a maioria das nucas que nós vemos medidas na prática clínica não estão medidas nem no sítio correto, nem com a ampliação correta, nem com o feto na posição correta e, portanto, não têm a informação nem a acuidade diagnóstica que deveriam ter. Pronto. E enquanto nós sabemos que um rastreio ecográfico, que é tão só idade materna, translucência da nuca, se fosse bem feito nos dava uma aflição de risco de 90% dos casos, se for mal feita é igual, quer dizer, se a nuca é sempre 1, independentemente de ser 2.7, porque não se mediu bem, é igual. E a nuca varia ao longo do tempo da gravidez, não é? Bom, vamos tentar agora fazer assim um apanhado ao adiantar da hora e vou ler várias perguntas e vou-lhe pedir respostas o mais breves possível. Para tentar recuperar um bocadinho. Voltando então agora sim às perguntas que ficaram pendentes da área da diabetes. O André pergunta, boa noite, gostaria de colocar a seguinte questão. E no caso das grávidas que não toleram a realização de PTGO, por exemplo, por vómitos, náuseas, o que fazer? A hemoglobina glicosilada A1C é uma alternativa? E já agora aqui eu coloco também um comentário, é que esta PTGO é diferente em termos de volume de líquido a beber. Mas é semelhante à de 100 gramas. É? Nesse aspecto, são de 300 ml. A diluição é de 75 gramas em 300 ml. E a de 100 gramas era... Em 300 também. Também? Salvo erro, mas em 300 também. É. Ok. Eu posso, não sei de certeza, mas acho que é 300. Ok. Depois, boa noite. É possível interpretar os resultados de uma PTGO, e o comentário é da Salomé, que seja feito pouco antes ou depois das 24, 28 semanas? Se antes, pode-se tirar as mesmas conclusões ou deve-se repetir no intervalo determinado? Pronto, este grupo de perguntas associa-se muito e... Então vamos lá ver. Mulher que vomita a PTGO. Isso. Acontece. Conselhos, dicas práticas. O ideal é pedirem para beber aquilo fresco. É mais bem tolerado. Nomeadamente no verão. Quente é muito mal de tolerar. Não sei se vocês sabem, aquilo é... agora falta-me a palavra. Não tem sabor. Aquilo não tem sabor. O ser amarelo ou cor de laranja já é o corante de limão e laranja. Okay. Portanto, aquilo pode ser tomado sem corante até. Não se torna menos doce, só mais claro. Pronto. Gelado é melhor. Mulher que vomita. O que é que nós fazemos? Metoclopramida. Portanto, faz uma segunda prova, pode fazer, o ideal no mundo perfeito é com metoclopramida injetável, nem sempre é possível, até porque é difícil de adquirir na farmácia. O ideal seria metoclopramida injetável, em ambiente laboratorial, espera meia hora a 45 minutos e faz a ingestão, certo? Pronto. Não sendo possível o injetável, fazer com metoclopramida oral, mas temos sempre que esperar meia hora a 45 minutos, não vale a pena dar logo o teste. Muitas vezes na Alfredo da Costa, mesmo assim elas vomitavam e nós fazemos sobre presencial, que não dá para fazer nos centros de saúde, não é? Pronto, que é, e na maior parte das vezes funcionava, que é o Tender Love and Care, é ficar a olhar para as senhoras, normalmente resulta. Pronto, se for totalmente impossível, pode-se fazer em contexto hospitalar, in extremis, isto não é nenhuma recomendação oficial, pode-se fazer durante 15 dias uma automonitorização da glicémia para se perceber se os valores dentro de uma dieta geral são anormais ou não. Mas isto não é uma recomendação, é uma dica só. O ideal era a grávida recusar-se, não é? Dava jeito. Mas depois não faz o diagnóstico, tem nós bebê somos grande, terríveis, não acha que nós somos, nós médicos e nós medicina, estarmos a administrar metoclopramida para submeter a mulher a uma prova de tolerância. Mas se ela perceber que pode ter um bebê grande com traumatismos de parto e que não pode exigir uma cesariana, porque nós não sabemos, tudo bem. O problema é só esse. Eu também acho que nada é obrigatório na vida. Nesta linha também temos um comentário da Adriana Rubim que é interessante.
Desculpe. Hemoglobina A1C. Sim. Não está estudado completamente o valor diagnóstico para diabetes gestacional da hemoglobina A1C na gravidez. Obviamente, se for superior a 6,5, a partir de um diagnóstico de diabetes mellitus e, portanto, é considerado. Mas a norma tem uma afirmação específica que não, exatamente, para não considerar por vários motivos. O turnover da hemoglobina na gravidez é mensal, portanto, não tem o mesmo reflexo. Habitualmente é mais baixa. Não é? Por exemplo, numa diabetes gestacional, nós temos as mulheres com pior controle metabólico, com hemoglobinas A1C de 6, 6,2, 6,5, mas nem todas têm superior a 6, sequer as que precisam de terapêutica. Portanto, não é totalmente fidedigno. Nas mulheres que fazem a PTGO antes das 24 semanas, se for positiva, valorizar como diabética, se for negativa, repetir entre as 24 e as 28. Acho que respondi, não é? Respondeu. Depois tínhamos um comentário interessante, que é mesmo só um comentário, porque penso que não seja necessário uma resposta, mas se quiser uma breve pode dar. A Adriana Rubim. Outro assunto que acho também muito importante é o facto dos médicos de família terem um ponto de vista algo diferente. Somos médicos da pessoa e não da doença. Por exemplo, referenciariam, e penso que ela lançou esta pergunta para os colegas em geral que estão no chat, referenciariam uma grávida, 3 gesta, 2 para, desempregada, a receber subsídio de reinserção, que vive num núcleo urbano distante do hospital de referência, que diz não ter dinheiro para o autocarro e se tem uma glicemia em jejum de 95, eu se calhar fazia a intervenção dietética e mantinha controle mais apertado na minha consulta, à qual sei que pelo menos pode vir. Estes casos não são tão raros para, digamos, nós que fazemos, para os colegas que fazem medicina geral e familiar na periferia. De todas as formas, gostava de agradecer a colega de Ginecologia e Obstetrícia pela sua intervenção. Então deixem-me só, prefiro responder. Ok, claro. Eu trabalho num hospital que tem um contexto social péssimo. E o que eu acho que se pode fazer e pensar no futuro é, nestes centros que são mais distantes do hospital, tentar uma colaboração. Por exemplo, eu vou dar o exemplo. Quando eu trabalhava na Alfredo da Costa era referência, era e é, espero que seja durante muitos anos, referência da zona centro e sul. E muitas vezes nós tínhamos grávidas de Porto Alegre, grávidas de Évora, grávidas de onde for. E obviamente para aquela mulher não era fácil vir a Lisboa 20 mil vezes para a ecografia, para a consulta de nutrição. E N vezes o que nós fizemos, ela estava a ser vigiada no hospital dela, que não é um hospital de apoio perinatal diferenciado, não sei o quê, mas que eu tinha ligação, falava com a colega, estabelecíamos o plano, havia momentos-chave, nomeadamente as ecografias, que ela deveria fazer no hospital. Primeiro, porque eu garanto que temos uma ecografia com uma biometria, com uma avaliação do bem-estar fetal bem feita, que, infelizmente, vocês, na maioria dos casos, não têm ao vosso dispor, e que seria, ao fim e ao cabo, o que ia motivar alterações da conduta, não é? E, se calhar, nesses casos, nós devíamos estabelecer uma relação medicina geral familiar hospitalar, de forma a tentarmos resolver, de uma forma melhor, estes casos. Por exemplo, nós temos muitas pessoas a quem pedimos apoio social e isso tudo. Temos situações, eu já tive situações caricatas em que num hospital onde eu trabalhei não me deixavam pedir determinado exame porque existia no hospital, mas não existia o outro, e eu tive que fazer a figura ridícula de ligar ao colega da medicina geral familiar, dizer ao colega, isto é ridículo, mas eu preciso, faz favor, que me peça este exame, porque no hospital não me deixam pedir. Mas isto tudo é ridículo. E eu acho que se nós conversarmos entre nós e identificarmos os fatores de risco que existem na nossa população comum, e penso que por isso é que isso há unidades de coordenadoras funcionais, é para nós articularmos os cuidados entre a medicina geral e familiar e o hospital, alguns dos problemas nós possamos responder de outra maneira. Se calhar dentro da medicina geral e familiar pode haver alguém mais dedicado à área que em determinados casos possa efetivamente fazer uma vigilância acompanhando tac a tac pelo hospital, havendo uma comunicação mais real. Okay. Mais real. Luís Almeida Pinto, em relação à vacina da rubéola nas mulheres que não imunes durante a gravidez e que a Negila disse para não esquecermos de vacinar depois, ele pergunta vacinar 3 ou 6 meses depois do parto? 6 3 a 6. Na realidade não pode ter uma gravidez nos 6 meses seguintes. Não deve, não pode. Não deve ter uma gravidez e está totalmente contraindicada durante a gravidez. Nos 6 meses seguintes, não ao parto, mas sim à vacina. Nos 6 meses seguintes, não deve ter uma gravidez. 6 meses seguintes à vacina idealmente exatamente. Não deve engravidar. Uma vacina viva não deve, é contraindicada na gravidez. Comentários de Agostinho Santos. Vamos considerar que o pedido de anticorpos anti-citomegalovírus
mesmo nos grupos de risco, poderá resultar numa cadeia ansiogénica, que poderá não ter grande resultado, exceto um resultado danoso. É um choque para quem luta diariamente para uma prevenção quaternária e para uma proteção do bem-estar biopsicossocial dos seus pacientes. Até porque, em termos percentuais, é muito baixo o valor das grávidas IgM anti-CMV positivas, que realmente resolvem lesões nos seus fetos, ou seja, lesões que realmente perturbam o desenvolvimento do seu filho. Ou estarei errado? Não, pergunta ele. Está certo. Está certo. No futuro próximo, talvez não esteja, mas neste momento está certíssimo. Ok. Que comentário de Adriana Rubim em relação àquela questão de se deve pedir o antigênio HBS nas mulheres vacinadas com hepatite B ou não. E ela pergunta, mas as vacinadas da hepatite B, por exemplo, há um bocadinho respondemos que não e que se poderia escrever no boletim da grávida vacinadas. E então a Adriana pergunta, mas as vacinadas da hepatite B podem perder a imunidade a partir dos 10 anos após a vacina, pelo que ou se verifica o estado imunológico mediante a determinação de anticorpos anti-HBS ou se pede o antigênio apesar de estarem vacinadas. No princípio, corrijam-me vocês se eu estou errada, porque eu acho que isso vocês quando esta vacina foi lançada era essa a mensagem que passava, entretanto há estudos epidemiológicos que demonstram a imunidade e por isso se considera não ser necessário vacinar. Comentário de Antonieta Azeredo, indo à questão do iodo. Temos aqui 2 comentários, pelo menos, relativos à questão do iodo. Já agora, e fugindo ao tema, o suplemento ao iodo é até ao fim da gravidez ou até ao final do primeiro trimestre? E o comentário do Guilherme Mendes. Quantos copos de leite e refeições de pescado por semana, médias, seriam necessários para dar uma dose adequada de iodo por semana? E nesta linha também há uma colega que pergunta, e nas mulheres que, por exemplo, vivem nas praias e à beira-mar, etc. Pronto, então, e há um colega que comenta sal iodado, é bem barato. É verdade. Então é assim, a recomendação vai à utilização, portanto, prevê a utilização de iodo, ou recomenda a utilização de iodo, desde a fase pré-concepcional até ao fim da lactação. Pronto. Depois, sal iodado era maravilhoso. Nós podemos, efetivamente, num país que é plantado à beira-mar e com muito sol, ninguém estava à espera da baixa de iodo nas mulheres portuguesas. Ninguém. Houve talvez até alguém que tivesse gozado com o intuito do estudo, na altura. Faz todo o sentido, provavelmente, implementar medidas de suplementação universal do iodo para se evitar a toma deste comprimido. Portanto, sim. Quanto à quantidade de refeições de pescado, eu não sei exatamente, mas diria que pescado é saúde, como diz o anúncio, e pelo menos 2 a 3 refeições de pescado por dia e 2 a 3 porções de laticínios diários seria o desejável para toda a população. Se o colega quiser, o que ele pode fazer é aquilo que também vê na NOC, que é medir a iodosúria, fazer o cálculo que lá diz e que acho que é de 150 a 250. Só um bocadinho, vou-lhe pedir que repita devagar. Está aqui um colega na sala que não tem microfone e por isso eu tenho que repetir o que ele diz. Se o colega quiser... Pode pedir a iodosúria. Pode pedir o dosamento de iodo na urina. Na urina, salvo erro, e eles lá indicam o modo como calcular. E salvo erro, o iodo que nós temos de ter... E isto no fundo, de acordo com o que vem na NOC, ou seja, será uma questão também de ir rever um bocadinho a NOC e ver essa questão. Não temos aí o microfone de mão, neste momento. Não. Se calhar isto foge um bocadinho ao âmbito aqui desta sessão, mas faz algum sentido aquela questão de quem vive à beira da praia, quem está muito tempo junto à praia, junto ao mar, não será tão necessário fazer a suplementação com o iodo? Era essa a questão que os colegas tinham colocado. Mas a maior parte da população vive em Lisboa, destes estudos, à beira-mar plantada. Eu tenho um caso bem real de uma amiga da minha namorada, mora na Figueira, ela colocou essa questão ao obstetra dela, principalmente depois de saber, até porque isso passou na televisão, agora a suplementação com iodo, ela colocou-lhe esta questão e ele disse, não, então vivo à beira da praia. Mas isso é um comentário que todos nós podemos ter sobre tudo na medicina.
não é? A maior parte de nós não respeita a maioria das normas que vêm nos livros, não é? É a tal célebre questão, evidência clínica versus evidência clínica versus evidência científica, os estudos clínicos não serem totalmente adaptados à realidade. Assim, todos nós fazemos comentários felizes ou infelizes em alguma fase da vida e às vezes a vida vem-nos provar mais tarde que os outros é que tinham razão, não é? Faz parte da evolução da medicina. Neste momento é o que é recomendado. Okay. Não se estava à espera disto na população portuguesa, mas verificou-se. Se me vem perguntar se há muitos miúdos com cretinismo, se calhar não há. Não é? Mas se calhar face ao custo de fazer a suplementação de iodo, o risco é menor que o benefício. Muito bem, eu vou reler, estamos mesmo já, temos que concluir, a hora está muito adiantada, eu vou ler aqui algumas perguntas todas no conjunto e eventualmente depois tento selecionar, digamos, as respostas e depois já não acrescento mais perguntas à Negila, mas se quiserem podem escrever no chat as perguntas e eventualmente, quem sabe se mais tarde não voltaremos a este tema durante o próximo ano, porque realmente foi um tema muito bem acolhido por todos vós e confesso que não estaria à espera de tantas perguntas, tantas questões, tantos comentários e provavelmente vamos ter que voltar a estes temas novamente. Boa noite, gostava de saber qual a opinião da doutora sobre o suplemento de ferro. Bem, sei que foge um pouco ao âmbito da sessão, mas é algo que me arrasta em dúvidas. Há obstetras que suplementam empiricamente pelo efeito das anemias, por vezes muito graves, no pós-parto. Há ainda quem só implemente na anemia de segundo trimestre, caso se verifique estado anémico, e há ainda quem advoque como a anemia de segundo trimestre é fisiológica, não é para ser suplementada. Gostava de ouvir a sua opinião, se for possível. Vasco Gonçalves, relativamente à suplementação com ácido fólico, o maior benefício parece ser até ao final do primeiro trimestre, em que se conclui a formação do tubo neural. No entanto, os benefícios parecem ser maiores que os malefícios da suplementação até ao final da gravidez. As guidelines variam de país para país, mas penso que na maioria, digamos, do nosso Portugal, costuma ser prática medicar toda a gravidez. Gostaria de saber a opinião se houver tempo. Depois, em relação às ecografias, há aqui uma pergunta da Antónia Azeredo. Em relação às diferenças de datação da gravidez, com a dicotomia data da última menstruação versus ecografia, qual é o valor que se deve valorizar? E, finalmente, a Telma Miragaia. Nos Açores tem havido alguma pressão para pedir VDRL no segundo trimestre devido aos vários casos de sífilis na região. As normas têm em conta estas particularidades regionais? Faz sentido pedir também no segundo trimestre nestes locais? Ok. Ácido fólico. O ácido fólico, em teoria, devia ser suplementado desde a fase pré-concepcional. No mundo perfeito, 3 meses antes de se engravidar. A dose recomendada não são 5 mg, que são a maioria dos comprimidos que temos ao nosso dispor no mercado, são 400 microgramas, que é bastante menos. Só populações específicas, nomeadamente epiléticas, doentes mulheres com filhos com doenças de tubo neurais anteriores, hemoglobinopatias, é que efetivamente necessitariam dessa quantidade. De qualquer maneira, deve ser feita a suplementação desde os 3 meses pré-conceição até ao fim da gravidez. Obviamente, o principal ganho é o primeiro trimestre para a diminuição enorme dos defeitos do tubo neural, mas a formação fetal carece também de ácido fólico, que é, ao fim e ao cabo, roubado à mãe. Pronto. Se é excessiva a suplementação em 5 mg em vez dos 400 microgramas, sim, até agora não tem havido descrição de malefícios. Pronto. Ferro. A suplementação de ferro, em rigor fisiologicamente, o grande aumento de necessidade de ferro pela grávida surge no segundo trimestre, a partir das 20 semanas. Habitualmente não se dá a dose que vem nos comprimidos que são comercializados antes do primeiro trimestre, antes das 20 semanas, porque aumenta o enjoo sem necessariamente aumentar o benefício na sua toma. Pronto. Existem muitos suplementos vitamínicos que têm uma dose de ferro muito inferior e o que se advoga, em alguns estudos, é que a suplementação com doses mais baixas não terão estes efeitos acessórios e permitirão manter durante toda a gravidez essa suplementação com uma dose muito inferior. Pronto. A única diferença é o preço que isso custa para a mulher.
A suplementação de ferro, em rigor, devia ser mantida até a amamentação e não terminar com a gravidez. Pronto. Em relação à anemia fisiológica, os valores de definição de anemia variam... Quando diz até a amamentação, diz até à conclusão da amamentação? Normalmente, vou ver o que é que eu faço na prática clínica, normalmente fazem no primeiro mês, porque acaba por ser o mês em que as grávidas estão mais desorientadas, comem pior, depois as coisas começam a entrar nos eixos e a suplementação, em princípio alimentar, começa a ser suficiente. Mas em rigor é durante a amamentação. Se forem reparar os suplementos vitamínicos que agora estão muito na moda, que têm todos uma versão lactância, têm todos ferro e montes de oligoelementos. Pronto. A anemia na gravidez tem critérios diagnósticos diferentes consoante o trimestre e são inferiores aos cut-offs usados na mulher não grávida. E no segundo trimestre existe um cut-off, que é 10,5. Abaixo de 10,5 é considerado uma anemia e deve ser investigada como qualquer um de nós investigaria uma anemia noutras situações. Pode não ser ferropénica. E se não for ferropénica, não justifica fazer ferro. Certo? Só se justifica fazer ferro se confirmar o diagnóstico de uma anemia ferropénica, que obviamente é o mais frequente na gravidez. Mas deve-se fazer o estudo etiológico da anemia e se for ferropénica suplementar, aumentar a dose de ferro. Se não for, não há necessidade de aumentar a dose de ferro. Para a anemia pós-parto, isso suplementa-se, a teoria... A questão da dicotomia da data da última menstruação e a ecografia. Em mulheres com ciclos regulares, em que a datação cronológica dista ou difere da datação ecográfica uma semana ou menos, pode utilizar-se a datação cronológica. Sempre que a diferença é superior a uma semana, deve utilizar-se a datação ecográfica, sendo que o momento na gravidez onde o erro ecográfico é menor é às 12 semanas. Portanto, às vezes, vocês todos já viram uma datação precoce, 7 milímetros, não sei quantas semanas e não sei quantos dias. E depois chega a ecografia das 12 semanas, não é bem aquilo, é uma semana a mais ou uma semana a menos. Essa ecografia das 12 semanas é mais fiável e tem uma acuidade diagnóstica superior àquela que foi feita às 8 semanas. Portanto, muitas vezes faz-se, uma pessoa tem a noção quando é que vão ser as 12 e pede a ecografia do primeiro trimestre, efetivamente, mas é a datação do primeiro trimestre que conta. O que é que vos vai acontecer muitas vezes? Chegou ao hospital e mudou. Primeiro, ponto número 1, aquilo que o Luís disse. Como todos nós, sejamos grandes ou pequenos, a partir do momento em que nascemos, cada dia que passa temos mais um dia. Portanto, os fetos não encolhem, nem aumentam. Podem ser gordos ou pequeninos e, portanto, a datação é feita sempre com base na eco ou na cronologia, consoante estas regras, do primeiro trimestre. Essa é a primeira. O que é que acontece? Muitas vezes chegam ao hospital, o doutor do hospital trocou umas idades estacionais. Porque lá está, nós agarramos na ecografia do primeiro trimestre e vamos ver o crânio caudal. E muitas vezes não é concordante com a informação clínica que vocês têm. Vocês também já viram 12 semanas, mais ou menos 5 dias, ou mais ou menos uma semana. Não é mais ou menos uma semana. Ou 12,7. 12,7 não existe. É 13. É 13, mas 12,8. É 13 mais 1? É 13. Quer dizer, todos nós nos confrontamos com esta informação e nenhum de nós sabe o que quer dizer. Está bem? Nem na obstetrícia. 12,8? 12,8. Não é? 12,8. É o quê? 13 mais 1? O que nós fazemos é, nós agarramos no crânio caudal e vemos na tabela e corrigimos. E daí às vezes dizer, chegou ao hospital, mudou umas idades estacionais, tenho mais uma semana, tenho menos uma semana. Às vezes tem a ver com isto, porque nós vamos sempre ver a ecografia do primeiro trimestre e vamos sempre confirmar. E como nós temos as tabelas padronizadas, para nós é fácil. Quase que dá vontade de criar uma da mesma maneira que temos uma unidade de farmacovigilância, criar uma unidade de sei lá, complementar à vigilância, não é? Uma unidade complementar à vigilância para podermos notificar aberrações deste tipo de resultados de exames complementares. Ok. Pode ser que alguém do Ministério nos esteja a ouvir no webinar. A questão, finalmente, para acabar, e é mesmo a última pergunta agora, aquela questão do VDRL e das variações regionais. Eu acho que a norma não tem em conta variações regionais, nem pode, acho que nem pode. Não tem, não é? Agora, eu acho que cada região deve adaptar as normas, como qualquer norma de orientação clínica tem a célebre fase que serve para orientações clínicas e não determina a obrigatoriedade. Eu acho que todos nós devemos adaptar as normas à nossa população, quer dizer, se é claramente evidente que há a população mais carenciada com maior número de casos de sífilis, acho que faz todo o sentido rastrear no segundo trimestre. Está bem. Acho que sim. Ok. Já sabia que há uma aplicação móvel para Android e iPhone que é uma calculadora da gravidez, Pregnancy Calculator.
Já vi que está no vosso site. Pode divulgar junto dos colegas da obstetrícia, é um serviço da medicina geral familiar para a obstetrícia. Ora bom, Luís, Negila, peço desculpa ao Luís e ao Ângelo, mas a Negila em particular, porque realmente foi quase bombardeada, entre aspas, com questões, e foi incansável e muito prestável e generosa com as respostas. Mas aos três, muito, muito obrigado pela vossa prestação, pela vossa colaboração. Aos colegas que estão em casa, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação, pelo vosso interesse.